Voltamos, parte 2. Bom, a gente vai falar agora sobre o período posterior ao ato institucional de número 5. Lembrando que paramos aí no slide de número 6, beleza? Então, nesse slide tem aí o enunciado, né, o tópico do assunto, que ele coloca por que o período após o AI-5, né, que foi em 68, foi chamado de anos de chumbo. Né? Os anos posteriores ao AI-5 foram chamados de anos de chumbo. Por que ele recebeu esse nome? Porque o AI-5 era o ato institucional mais repressor de todos os 5. Ele limitava as liberdades civis, políticas. O objetivo do AI-5 era impedir manifestações políticas contrárias ao regime militar, era impedir que as pessoas se reunissem para falar contra a ditadura militar, era para impedir que as pessoas sequer pensassem contra o regime militar no Brasil. E é por causa do AI-5 que existem ainda pessoas que têm a pachorra de dizer que o regime militar foi bom para o Brasil. Porque essas pessoas eram pessoas que aceitavam caladas e conformadas de que aquilo ali foi bom. Né? Ah, eu não posso votar. Ah, mas ele deve saber o que ele está fazendo. Ah, eu não tenho voz política. Ah, mas ele deve saber o que ele está fazendo. Ele está lá, ele deve saber o que ele está fazendo. Né? Ele estudou para isso. Muitos militares nessa época eram militares porque os pais eram militares. E aí o pai indicava a famosa peixada, né? O pai indica e o cara vem para as Forças Armadas. Fora que, quando você completa 18 anos, você, meu digníssimo menino portador do cromossomo Y, você é obrigado a se apresentar ao exército. Você é obrigado a se apresentar e dizer, olha só, fiz 18 aqui, sou de maior, beleza? Então, quando você faz 18 anos, você tem que ir lá se alistar e aí vão te dar duas opções. Ou você serve ou você entra na reserva. Se você for servir, você se torna militar automaticamente, você vai ser lá soldado, fazer o treinamentozinho na academia. Se você for para reserva, você vai ser civil. Tu precisou fazer alguma coisa para entrar nas Forças Armadas? Só precisou ser homem e ter 18 anos. Isso aí invariavelmente vai acontecer se você for menino. Nasceu com cromossomo Y, foi gerado lá, descobriu na ultrassonografia e é menino. Quando fizer 18, o que vai acontecer, porque o tempo não congela, então quando ele fizer 18, ele pode se tornar um militar. Não precisa de estudo, não precisa de nível superior, nada disso. Só tem que ser homem e fazer 18 anos. Então, não dava para dizer aquele discurso de não, mas ele estudou para isso, ele estudou ciência política. Na maioria das vezes, não. O cara poderia simplesmente ter feito 18 anos, se alistado, feito a academia, fazia os cursinhos, umas capacitações lá dentro, mas nada voltado para a política, né? Porque toda formação acadêmica, quando você vai lá para as formações das Forças Armadas, todas são voltadas para a área de engenharia, todas são voltadas para a área de ciências tecnológicas, porque o objetivo é fazer com que as pessoas sejam funcionais dentro do exército. Então política no exército e nada é a mesma porcaria. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter pessoas formadas em engenharias e ciências tecnológicas tendo decisões políticas no panorama mundial e nacional. É a mesma coisa que você pegar um engenheiro de produção, botar ele dentro de um centro cirúrgico e falar, opera o cérebro desse cara. Abre a cabeça dele aí e opera. O cara tá com tumor, opera aí. Qual é a primeira coisa que você vai falar? Mas o cara não é médico, como é que ele vai operar o cara? É a mesma coisa. É a mesma coisa, meu amor. Lindo. Era isso que acontecia no período de ditadura militar. Eu tinha presidentes que eram militares, mas não tinham a menor noção de política. Eles estavam lá para fazer o que eles queriam. Se beneficiar do governo, é isso aí. Não muda muita coisa do que está agora, não. Porque 90% da galera que está lá no Planalto, que está lá no governo, não faz a menor ideia do que está fazendo. A galera foi colocada lá e foi isso. Bom, não muda muito do que está hoje, não. De 64 para 2020, não houveram grandes mudanças. Mas tudo bem, pelo menos a gente não pode reclamar que foi imposto, né?
Essa é a única coisa que a gente não pode dizer, que o cara que tá lá porque colocaram ele na presidência sem perguntar a opinião da galera. Pelo menos isso a gente não pode falar, né? Porque a população votou no cara. Enfim, deixa pra lá. Então, o AI-5, depois dos anos do AI-5 em diante, foram conhecidos como anos de chumbo justamente por conta disso. O AI-5 foi um ato repressor que intensifica essas medidas de arroxo dentro da política brasileira, e a gente vai ter aí esses anos onde a população brasileira vai sendo cada vez mais tolhida das coisas que você pode fazer. Vai ter muito mais não pode do que pode. Tá? E aí vai aumentar prisão, tortura, desaparecimento, assassinato, exílio. Vai ter um monte de coisa. Teve gente que foi exilada, viu? Muita gente. Inclusive a canção do exílio não foi feita à toa. Vamos lá, seguinte. Slide de número 7. No slide de número 7 nada mais é do que uma imagem, do que uma foto, tá? Essa é uma foto de um jornal da época, onde existiam núcleos de resistência, tá bom? Onde acontece repressão, sempre vai haver resistência, sempre. É o mesmo princípio. Já brincou de massinha? Massinha. Pega a massinha, coloca na palma da tua mão. Enquanto você tá na palma da tua mão e tá assim, tá tudo certo. A massinha vai continuar naquela formazinha dela, tá tudo lindo. Agora pega a tua mão e espreme. Quando você pega e espreme a massinha na sua mão, essa massinha ela vai precisar sair desse punho fechado de alguma forma. Então ela vai começar a escorrer pelos dedos, né? Por entre os dedos. Que você não consegue vedar, não é hermeticamente fechado. Então, você não vai conseguir fechar. E aí, vai vazar por aqui. Esses vazamentos são a resistência da massa. Você não consegue conter aquilo ali e vai vazar. É a mesma coisa que acontece com o período de ditadura militar. Eles estavam apertando a população brasileira, eles estavam sufocando o povo brasileiro de uma tal forma que muitos desses brasileiros perceberam que aquilo que a gente achava que era bacana não é mais tão bacana assim. Então, a gente vai brigar contra. Eles vão vir pra cá e a gente vai oferecer resistência, a gente vai bater de frente, a gente vai se revoltar, a gente vai tentar tirar esse negócio. E aí surgem os movimentos contra a ditadura militar. Uma dessas galeras eram a juventude da época, tá? Os universitários, os jovens e por aí vai. E aí a galera pichava mesmo, fazia as revoltas hardcore, pichava abaixo a ditadura, fora a ditadura, fazia passeata, fazia revoltas de cartazes, panelaço e por aí vai. Você vai ver várias fotos durante o período de ditadura militar, onde você tem passeatas fechando avenidas inteiras contra o movimento ditatorial. E a melhor parte, a resposta do governo contra isso. Você vê pessoas se manifestando pacificamente, né, com cartazes e panfletos e panelas, batendo panela. E a força de repressão contra essa manifestação é muito excessiva em relação ao tipo de manifestação que estava acontecendo. Eles enviavam a polícia, eles enviavam as forças armadas, né, porque o exército estava na rua na época, com cavalos, cacetetes, armas. E essa manifestação que era pacífica, os manifestantes eram linchados, muitas vezes mortos no meio da rua. E a galera largava o presunto ali. Tá? Então muitas pessoas foram espancadas, presas, torturadas e desaparecidas. Muitas, inclusive, foram mortas na rua mesmo. E aí ficou largado lá. E nada aconteceu. Esse é um dos grandes problemas do Brasil. As coisas acontecem e nenhum culpado é culpado, né? Como dizem, tudo acaba em pizza. Isso não é de hoje. Passando para o slide seguinte, você vai ter aí a linha dura no poder. É o título desse slide, né? Essas manifestações, elas vão ganhar força, elas vão ganhar uma identidade do povo brasileiro contra o regime ditatorial. E os militares vão tomar o controle do governo, impedindo as eleições diretas. Tá? O que é uma eleição direta? É a que a gente tem hoje. Você vai na urna, vota no cara e é isso aí. Quem tiver maioria, ganha. Isso é uma eleição direta. Tá? Uma eleição indireta é quando somente a Câmara vota na galera.
Somente é a cúpula do trovão, né? Os políticos votam nos políticos. Isso é uma eleição indireta. Então, a eleição direta no governo da ditadura militar vai ser temporariamente suspensa. Então, os presidentes vão ser elegidos indiretamente. Elegidos, não eleitos, né, cara? Vai ser eleito indiretamente. Então, eu vou ter aí uma sucessão de presidentes eleitos indiretamente, independendo da vontade do povo. O povo está se manifestando, o nego está indo pra rua, tá apanhando a polícia, tentando fazer com que isso pare de acontecer. E a galera lá de cima, a chefia, está literalmente bostejando, cagando e andando. Não quer nem saber o que está acontecendo. Dane-se o avião, que o mundo é cabinho barranco para morrer encostado. Eu quero saber o seguinte: quem vai ser o próximo militar no poder? É só isso que eles estavam fazendo. E aí, essas eleições diretas vão ser impedidas. Em 67, eles queriam o presidente Castelo Branco e os militares moderados. Quem assume a presidência durante esse regime, né, de linha dura é Costa e Silva. A gente vai falar aí, só coloquei aqui porque tá no slide, mas a gente vai falar de cada um dos presidentes em vídeos separados, senão isso aqui vai ficar com 3 horas e meia. 20 minutos você já não gosta de assistir, né? Imagina 2 horas e meia. Aí deu ruim de vez. A oposição armada, né? Após o AI-5, parte da oposição, impedida de se manifestar, resolve lutar contra o governo através de ações de guerrilha. Aí a galera começa a ficar, já que o exército tá vindo para cima da gente, a gente vai tentar revidar no mesmo nível, né? E aí vai surgir grupos que vão realizar sequestros de autoridade, assaltos a banco, ações violentas a fim de derrubar o governo. Só que eu tô falando de uma milícia de pessoas que não tinham o menor treinamento. Não tinha. Nenhum desses guerrilheiros tinha treinamento militar de estratégia, de uso de armas, nada disso. Eram pessoas. E aí, eles estão tentando se revoltar contra um governo que tem como seu apoiador um dos órgãos que a única coisa que eles fazem é treinar as pessoas a ter estratégia de guerrilha e a utilizar a arma. Então, eles rapidamente foram derrotados pelo governo e provavelmente tomaram chá de sumiço. Isso aí é fato, ninguém nunca mais achou, foi pro micro-ondas. Certeza. Então vamos lá, passando para o próximo slide. E aí vai ter algumas fotos, né, dos anos de chumbo, que a gente já sabe aí que é os anos posteriores ao AI-5. E tem lá uma fotinho do Jornal do Brasil, onde prisioneiros viajam e sequestradores prometem soltar embaixador ainda hoje. Eu tenho essa notícia aí é do Jornal do Brasil, acho que ele nem existe mais esse jornal, teria até que procurar. A imagem à esquerda é uma imagem que ela é muito divulgada mesmo, tá? Foi um fotógrafo que tirou, eu não lembro agora o nome dele. Que é como é que essas manifestações contra a ditadura militar eram rechaçadas pela polícia. Se você olhar a imagem, o cara não tem nada na mão. Nada. Tem um pedaço de pau, uma pedra, nada. E você vai ter 2 policiais correndo atrás dele com um cacetete na mão. E provavelmente ele caiu no chão, porque na foto ele tá em movimento, né? Ele foi derrubado. Maluco, ele caiu no chão, ele vai ser sovado por esses policiais. Certeza que ele vai ser sovado. Então, era mais ou menos assim que a política do regime militar tratava os cidadãos que se opunham ao governo, que se opunham ao regime. Por isso que eu tenho 2 opiniões muito distintas sobre o regime militar. Eu tenho pessoas que acham que o regime militar foi muito bom e eu tenho pessoas que acham que o regime militar foi muito ruim. Não existe meio termo, não existe mais ou menos na ditadura militar. Ou as pessoas gostaram do regime, ou acharam aquilo ali a coisa mais perversa da face da terra. Geralmente quem apoia o regime militar são pessoas que tiveram parentes que viveram o regime militar, mas viveram do lado dos militares, e aí tiveram uma experiência muito confortável, e aí acham que tá tudo certo, foi ótimo. E aí quando as pessoas que odeiam foram pessoas que experimentaram a brutalidade dos militares no período do regime militar, né?
souberam de conhecidos ou de parentes ou de vizinhos que foram presos durante o regime militar e nunca mais voltaram. Fizeram parte de manifestações políticas durante o período de ditadura militar e sofreram a violência da polícia contra essas manifestações. E aí são pessoas que veem o lado ruim da ditadura e veem aquilo ali e falam, olha só, foi muito, muito, muito ruim. Eu prefiro uma democracia podre do que um regime militar. Tá? Tem gente que prefere o que tá ruim hoje, o ruim de hoje, do que voltar nessa brincadeira. Porque apanhou tanto e sofreu tanto, e viu tanta gente sofrer, que prefere botar um maluco alucinado, um palhaço, quem quer que seja, bota a Ema na presidência e tá tudo certo. Tá? Isso aí são reportagens dos anos de chumbo. O próximo slide é o slide número 11, que vai falar sobre o milagre econômico e o discurso ufanista dos militares. Esse milagre econômico, ele está entre aspas, porque foi mesmo entre aspas, tá? Foi milagre econômico para alguns, para outros não. Então vamos lá. O milagre econômico foi o crescimento econômico com as obras pelo país e investimento privado com capital nacional estrangeiro. Isso aí é facinho de entender. Os militares vão investir em obras, vão trazer investimentos de fora do Brasil para cá, com o objetivo de impulsionar a economia. Num primeiro momento vai dar um boom, emprego, dinheiro, não sei o que, Qual é o problema a médio e longo prazo? Quando você tem um investimento estrangeiro, o dinheiro não fica no país, o dinheiro sai dele. A gente vira nada mais, nada menos do que um canteiro de obras. Você vai vir aqui, explora a mão de obra, explora os recursos, explora tudo, mas o dinheiro mesmo, que era a parte maneira e gostosa, delicinha, não fica aqui. Vai para a sede. E a sede dessa galera não é aqui, é lá fora. Esse é o problema a médio e longo prazo. Tá? Apoiados no crescimento econômico e no sucesso da Copa de 70, é o nosso tri, né? O governo passa a fazer uma propaganda de amor ao Brasil, que foi, inclusive, o bordão das nossas últimas eleições aí de 2018. Qual foi o bordão das eleições? Brasil, ame-o ou deixe-o? Dá até vontade de perguntar, falar pro amigo, dar aquela dica, né, amigo? Copia, mas não faz igual, né? Então, esse bordão, ele surge aí na década de 70 para você juntar duas coisas, né? Você junta o sucesso da nossa Copa de 70, onde o Brasil foi tricampeão, e aí teve a vinda para cá da taça da Jules Rimet, aquela coisa toda, que foi roubada, inclusive, né? Aqui existe a réplica. E a propaganda que eles vão fazer, do tipo assim, olha só, a gente tá fazendo o melhor que a gente pode, então se tu não gosta, amigo, porta da rua, serventia da casa, mete pé. Então, ou você me apoia, ou vá cantar em outra freguesia, vai partir para outro lugar. E aí, esse bordão vai se juntar a musiquinhas, a jingles, que vão surgir na época, né? Aquele pra frente Brasil, salve a seleção, juntos somos todos, né? Então, essa musiquinha aí, ficou conhecida inclusive, né? Virou meme recentemente, que um ser humano aí andou cantando. Não vou entrar em detalhe não. E aí isso vai acontecer, né? Essa musiquinha na época era coisa, né? Virou, todo mundo canta esse negócio. Junto com a passeata aí da seleção brasileira, que veio para poder expor a taça do tricampeonato, e surge esse slogan do Brasil, ame-o ou deixe-o. Se eu não me engano, está no slide seguinte. Sim, está no slide seguinte, né? Que é o slide número 12. Você tem aí o slogan, né, da propaganda, que já virou chart durante muito tempo, esse Brasil ame ou deixe-o. E você tem, ao mesmo tempo, na foto embaixo, você vai ter a taça do tricampeonato brasileiro na Copa do Mundo, né, que é a Jules Rimet. E ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo, os cartazes de desaparecidos, de pessoas que estão sendo presas, torturadas, mortas e desaparecidas, mágica e misteriosamente, só aumenta.
A quantidade de fotinho 3x4 naquele negócio, daqui a pouco não vai caber mais na folha A4, né? Vai ter que comprar uma cartolina 40 quilos para poder fazer caber. Então, ao mesmo tempo em que o governo está fazendo com que a sua oposição seja fortemente sufocada, eles vão tampar esse lado feio com uma capa bonitinha do tricampeonato e dessa propaganda aí do Brasil ame-o ou deixe-o. Certo? Os últimos 10 anos da ditadura vai ser um processo de reabertura política e o período de redemocratização. Os últimos presidentes da ditadura, eles vão começar a fazer uma retomada do sistema democrático brasileiro, que eles começam a perceber que o negócio não está dando certo, né? Demorou 20 anos quase. Mas aí eles percebem que o negócio não dá certo, vamos voltar ao sistema democrático. Bom? Então ele coloca lá. O processo de reabertura política vai começar com Ernesto Geisel e João Figueiredo, né, após os governos de Costa e Silva e Médici. O período de redemocratização vai acontecer no país aí a partir da eleição do primeiro presidente civil em 21 anos, Tancredo Neves. Isso aqui tá tudo lá no slide, gente, não fique em pânico. E aí vai ter aí nos slides, no slide 14, que é o governo Geisel. Vai falar um pouquinho sobre ele, não vou falar desse slide aqui, vai ser spoiler dos próximos vídeos. No slide 15 é o governo Figueiredo, que é a transição para a democracia, né, a retomada. E o último slide é o movimento de direta já, que é quando encerra o período de regime militar no Brasil, e aí você vai ter as primeiras eleições diretas no Brasil em 21 anos com a eleição de Tancredo Neves. Bom? Então, meus amores, essa é a primeira impressão, é o comecinho do período de ditadura militar, e vão ter outros vídeos falando sobre os presidentes separadamente. Mas isso aí é só semana que vem, tá bom? Beijo e até a próxima!